question, make her mine. So I step to her Sally. Before I can speak, she walked right by me, frozen. 11 horas, 5 minutos, bom dia para você, muito obrigada pela sua companhia, pela amizade, pela renovação dessa audiência agora a partir das 11h05, aqui no programa Tá na Pauta, hoje diferente, especial, nós já tínhamos anunciado, né, que de forma periódica a gente tem um momento em que nós trazemos o destaque da visão da cidade, dos assuntos que são temas da cidade ou que repercutem na cidade em outras esferas, mas que vem pela perspectiva de quem é servidor público, né? Por isso a gente tem esse contato com o pessoal do Sindiserve. Hoje aqui mais uma vez, já convidando a todos para estarem conosco. Nós estamos disponíveis ao vivo pelo rádio 79.9 no FM, 560 no AM e também já estamos agora transmitindo em live pelo Facebook com imagens direto aqui do estúdio. Então você pode ir lá na live, fazer seu comentário, sua pergunta, interagir conosco ou pelo WhatsApp 999530616. Hoje nós recebemos aqui com alegria, né, os representantes do Sindiserve, o Alvoni Adão Prux dos Santos, ele é diretor de comunicação, nossa, nome de rei, né? Alvoni Adão Prux dos Santos. Se disser assim, acho que a tua mãe te diz que é xingamento, né, Alvoni? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Beverly? Bacana a tua mais presença uma aqui. vez esse espaço dos passos só para corrigir Dos passos. Isso, mas isso é dos habitual, passos, isso é olha, ó. habitual, tá? Já me deparei várias vezes. Dos Passos, olha Isso só, aí. desculpa. Perfeito. Ele que é diretor de certo. comunicação do Sindiserve e hoje nós recebemos também, pela primeira vez nestes programas aqui na tua Rádio São Francisco, o Cristiano Cardoso, ele que é diretor de formação e cultura do Sindiserve. Seja bem-vindo, Cristiano. Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer estar aqui. Bom, a gente normalmente tem a presença da Silvana Piroli, que é a presidente, mas hoje a Silvana cede espaço aqui para outros integrantes do sindicato, porque ela está em Brasília, recebendo a posse como integrante do Conselho Nacional das Pessoas Idosas pelo Confetan. Aliás, um momento importante para Caxias ter essa representação, né? Exatamente, o que a gente vem dizendo, o Sindiserve já não é mais só de Caxias, né? A gente costuma dizer para o público, principalmente diante da força e da grandeza da representação da Silvana, nossa presidente, né? Ela toma posse no Conselho Nacional da Pessoa Idosa, né? O que muito nos orgulha, esse trabalho no âmbito nacional, né? Junto da Confetan. Ela que também faz parte da diretoria nacional da Confetan como jurídico, né? E a gente vem manter aí o nosso compromisso com o serviço público, né, com a cidade também, porque afinal o compromisso do servidor é com a cidade, né? Então a gente vem falar um pouquinho aí sobre os temas afetos aí ao Sindiserve, hoje na companhia do Cristiano, né? Estive em outro momento acompanhando a Silvana. Então vamos tocar aí nossa pauta. Muito assunto, assunto. Eles me passam normalmente aqui uma ideia, né, de temas que estão sendo dialogados, debatidos, ou que estão nos corredores do Sindiserve ou entre os servidores, e, gente, a lista sempre é muito grande, né? E para nós que somos cidadãos de Caxias do Sul, nem sempre a gente tem essa dimensão. Então o programa serve para isso. Lembrar a todos que Confetan, essa organização, essa sigla, né, significa Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal em âmbito federal, né, que tem agora a representatividade da Silvana Piroli, que é a presidente do Sindiserve, no Conselho Nacional das Pessoas Idosas, por essa instituição. Gente, vamos falar um pouquinho sobre... Nós temos a campanha Paz Começa com Respeito, e, aliás, respeito é uma coisa que parecia que nós estávamos com o assunto vencido, né, na pós-modernidade. Nós chegamos aí até essa semana... Me chamou a atenção, me obriguei também a... Não gosto de falar de temas polêmicos, mas nós tivemos várias situações, né? Uma pessoa que pegou a arma de um familiar, matou um gari, se legitimou de fazer um ato criminoso num momento de raiva, né? A gente teve agora, nessa semana também, a condenação de 12 anos de prisão por uma situação envolvendo racismo de influenciadores, né, de 2 influenciadoras brasileiras. A gente fica perguntando, né, que sociedade é essa que produz essas deturpações todas, né, que merece que a gente precise fazer uma campanha pedindo respeito ao servidor, por exemplo, que trabalha na prefeitura, no executivo, no legislativo de uma forma geral. Perfeito. Nossa campanha, nós chegamos a tocar um pouquinho no assunto no último programa, né? Ela vem se fortalecendo com diferentes ações, né? Justamente nesse sentido. Nós começamos pela questão do serviço público, mas conversava essa semana casualmente, né, com uma servidora que trabalha na área de atendimento,
e nós chegamos à conclusão que, e como tu já adiantaste, né, numa série de circunstâncias, a sociedade hoje vem apresentando características de represamento de algumas situações que nos fazem, às vezes, refletir. Afinal, a que espécie pertencemos, né? Quem somos, né? Se somos humanos, somos considerados racionais, as atitudes, por vezes, de algumas pessoas não contemplam essa circunstância, essa característica, né? Então, a gente fica, assim, receoso, né, das atitudes das pessoas diante de, às vezes, uma contrariedade, né? Ou de e aí tu citaste a questão aquela do Gari, né? Que não passou de uma situação simples, né? De camaradagem, de entendimento, né, daquele momento, de que não se pode ocupar, dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo momento, né? Então, são coisas simples que as pessoas, me parece que perderam a noção. E a nossa campanha, né, procurou trazer para o serviço público, que é um serviço de atendimento e de garantia das políticas públicas. O Cristiano até vai falar um pouquinho sobre isso. Nós temos algumas que são extremamente importantes, como a educação, que nós já também arranhamos um pouquinho, né? A questão da saúde, certamente o público que nos escuta neste momento, né, faz uso, né, delas. Então, nós vamos reforçar essas atitudes, né? O nosso próprio spot nas rádios, né, chama atenção para isso, né, para a necessidade da leveza nas relações interpessoais, né? Então, este é o foco, né? Este é o nosso mote para fazer com que as pessoas realmente reflitam sobre as circunstâncias, né? O quanto é importante eu me colocar no lugar do outro, eu ter um pouquinho de paciência no trânsito, ou lá no atendimento na UBS, ou na escola, ou ceder o lugar, a passagem, naquele momento, porque a outra pessoa pode estar com alguma circunstância também, né, de dificuldade. Você traz leveza, né, Alvani, mas talvez a palavra também leveza, mas seja civilidade, a gente precisa ser civilizado, né? Isso. Talvez, por influência das redes sociais, nós estamos vivendo uma era de muitas certezas e poucos diálogos, né? Como dizia o samba enredo da Mangueira, a mão que faz a bomba faz o samba. A tecnologia nos auxiliou, né, em muitas questões, principalmente ligadas à saúde, mas também nos distancia na medida que a gente está perdendo muito a habilidade do diálogo. Então, lembrando que essa campanha também é para a sociedade em geral, né? O servidor também deve respeitar o público em geral, a sociedade em geral. Então, é uma via de duas mãos. E a nossa proposta dessa campanha Paz Começa com Respeito é que a gente comece a ter um diálogo melhor. Porque muitas vezes aquele servidor que está ali na ponta, na UBS, por exemplo, falta medicamento, mas não é culpa dele. Porque eu tenho certeza que aquele servidor, ele luta e gostaria de dar um atendimento com mais qualidade para as pessoas. Às vezes, por questões de políticas públicas, falta medicamento. E a pessoa que está adoentada, às vezes precisa e acaba descarregando sua raiva daquela pessoa que está na ponta do serviço público. Então, a gente precisa discutir melhor em sociedade, né, esses espaços de diálogo. O Cristiano e eu somos da área da educação e necessariamente nós vivenciamos bem isso do atendimento na escola, né? E na escola, por vezes, a gente recebe essa circunstância também. Por quê? Porque, por vezes, a diretora ou o secretário, no caso do Cristiano, que vem dessa função, né, está lá no atendimento a outras situações, né? E as pessoas precisam, mas não necessariamente a escola consegue, naquele momento, fazer esse atendimento rápido, né? Então, a nossa campanha visa isso, né? Trabalhamos com a questão da empatia, do entendimento entre as pessoas, né? Do diálogo entre as pessoas, da questão da civilidade mesmo, né? Óbvio, né? Nós aqui falamos em nome do serviço público, mas necessariamente isso aí vale, né, de forma aberta para toda a sociedade. Vale mencionar que tem uma legislação, né? Exatamente. Que tem a punição. Também Muitas pessoas, Alvani e Cristiano, não gostam muito quando vão em algum atendimento, né, na esfera pública e tem lá o cartaz dizendo, né, que pode ser punido, mas se tem o cartaz é porque acontece muito, né? Exatamente. Infelizmente, ainda as pessoas perdem um pouquinho essa noção. Nós procuramos nem nos utilizar, né, da questão da lei, mas assim, tentar, como disse o Cristiano, estabelecer um diálogo e um entendimento entre quem atende
e quem também é atendido, né? Embora, óbvio, né? E hoje nos parece que a questão das instituições e a própria legislação, por vezes, ela é meio que desrespeitada à revelia. As pessoas... e aí eu lembro... Não, temos uma certa idade, né? O Cristiano é mais jovem, com certeza, mas nós assim tínhamos esse respeito muito grande pela questão da norma, da lei, né? E procurávamos garantir que isso acontecesse, né? Infelizmente, parece que as pessoas perderam um pouquinho a noção ao longo do tempo. O respeito pela instituição, a tua rádio, a instituição, o Sindicerve, a instituição, a Prefeitura Municipal, a instituição, a UBS, né? O caráter, a função, também a questão do profissional, do lado profissional das pessoas. Né? Não há então, dúvida. a gente procura trazer um pouquinho essa discussão. Né? Te peço licença, vou pedir para a Cibele, minha colega aqui, para ela abrir essa janela, por favor, Cibele. Eu estava falando para o pessoal, eu estou num processo alérgico aqui, alguns dias, embora estejamos a 1 metro de distância, que são coisinhas que a gente aprendeu com a pandemia, né? Um pouco de distância, muito próximos a gente usa máscara, mas para a gente arejar aqui um pouco o estúdio, para vocês não quero que vocês fiquem doentes, né? Muito obrigada por isso, Cibele. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação e os desafios atuais. Aliás, esse processo formativo é uma das áreas de atuação do Cristiano. Vamos falar um pouquinho sobre... Aliás, professores, toda a comunidade, né, escolar está vivendo um período... Nós tivemos agora essa semana, virou notícia nacional, uma situação envolvendo a educação infantil em Caxias do Sul, mais uma vez. E a gente percebe, assim, que ora é um ator, ora é outro. Às vezes é um professor que é agredido, às vezes é o professor que agride. Família que não vai nas reuniões. Nós estamos vivendo realmente um momento divisor de águas, né, Cristiano? Eu acho que o retrato da sociedade ele reflete na escola, né? Porque a escola ela é uma representação do que acontece em sociedade. Eu acho que a comunidade em geral, os pais, a comunidade em geral, tem que se apropriar mais dos ambientes escolares. Né? A gente, cientificamente, através das pesquisas, a gente percebe que as escolas onde a comunidade tem pertencimento, se apropria, participa mais, o ambiente escolar é melhor e, inclusive, os índices educacionais são melhores. Então, a gente precisa uma maior participação dos pais, né? A gente precisa dialogar também com os profissionais melhor, porque a gente tem também muitos profissionais pressionados, né? E é isso que a gente estava falando antes, existe muita lacração da internet, né? A gente brinca na categoria. Para que tu quer opinar sobre educação, tem duas coisas. Tem que ter dado aula para um 6º ano, que é aquela fase da adolescência, ou tem que ter cuidado de um recreio. Né? Porque, por exemplo, para um engenheiro, a gente não chega para o engenheiro e diz para ele o que ele tem que fazer. A gente não chega para um arquiteto e diz para ele o que tem que fazer. Por que para o professor, que é a principal, vamos dizer assim, função na sociedade, que foi professor de todas as outras profissões, a gente está com essa mania de opinar? Claro que a opinião vem bem, mas ela tem que vir com conteúdo, não somente para pressionar a categoria. E, por outro lado, existe um afastamento, muitas vezes, dos pais do ambiente escolar, que precisa se aproximar. Eu acho que aí também entra a política pública de fazer esse encontro melhor e voltar a ter o diálogo necessário. Né? A gente entende que não precisa voltar a ter a tal da palmatória que existia antigamente, né? Que era um certo radicalismo. Mas precisa ter um respeito aos profissionais da educação. Que o professor seja novamente respeitado no seu ambiente, que os pais também sejam respeitados e os estudantes sejam respeitados. Por isso, acho que tem que ter um diálogo com os estudantes, através das entidades estudantis, com os pais, que são mais participativos no CPM e conselhos escolares, e com as representações dos professores. Acho que é um tema importantíssimo, porque ele reflete um pouco do que tem acontecido na sociedade. Né? Eu brinco que se tem cartaz, tem história. Então, essa história de ter um cartaz não seja indelicado, desrespeitoso com o profissional que está atendendo, é porque tem tido história. Né? E também, claro, a punição àqueles profissionais que muitas vezes não trabalham de forma adequada. Né? Primeiro, claro, levando em consideração também que nós temos tido, e os números através do sindicato demonstram, profissionais da educação cada vez mais adoecidos.
Porque você imagina que hoje em sala de aula o professor... Saúde ele- mental segue sendo o principal motivo de afastamento entre professores? Eu acredito que Nós, sim. nós temos aí, e recentemente, né, se inaugurou a prefeitura, através, inclusive, de um instrumento do sindicato, de uma solicitação do sindicato já de longa data, né, nós constituímos, estamos ainda constituindo no serviço público o Núcleo de Atendimento Psicossocial junto à SMAT, né, que é ou que tem esse viés realmente para que o professor tenha esse atendimento, né? Porque as jornadas de profissionais de educação hoje, elas são extenuantes no âmbito do cotidiano, mais toda a questão burocrática que envolve, né? A questão de estudo e pesquisa e de necessidade que o profissional tem de estar, aquele profissional sério, comprometido, de estar oportunizando a essa comunidade, né, uma qualificação no seu emprego, na sua oferta de serviço educacional, que é o que a gente faz dentro do serviço público também, né? Então, a gente o sindicato e a prefeitura também reconheceu essa necessidade, né? E a formação do NAPS vem justamente nesse sentido, né? De se constituir um elemento em que se fortaleçam os professores, de que realmente se acompanhem, né, essas necessidades envolvendo a questão da saúde mental. Inclusive, a última semana da CIPA caminhou por este rumo, e a gente volta sempre à questão das redes sociais, o Cristiano trouxe de novo, né? Porque, por vezes, assim como a rede social serve no sentido de garantir, né, uma qualidade na informação, desde que seja ela institucionalizada e que tenha todo um planejamento, por outro lado, às vezes ela acaba depondo contra, né? E a gente sabe... E tu citaste as questões que apareceram recentemente e não tão recentemente no âmbito da educação, né? E isso reflete e acaba criando circunstâncias também para quem presta o serviço de preocupação, né? E como disse o Cristiano, há necessidade de que o pai, a criança sejam bem atendidos na escola, né? Mas também o profissional tem essa garantia de efetividade do seu trabalho e tenha saúde mental, né? E tenha um preparo mental para esse exercício. Até no sentido, eu não diria tanto de enfrentar esses desafios, mas de estar preparado para que eles não se tornem desafios, né? Porque instrumentalizar. Eu esses dias me deparei com uma situação numa academia, né, onde as pessoas vão para obter saúde, né, uma aluna questionando as atividades que o professor ia prestar a ela. Bom, mas ele é um profissional, né? Então, e é uma situação fora do serviço público até que eu trago, mas só para a gente ver que, voltando ao tema que ao início lá do nosso programa de hoje, né, que a sociedade se contaminou, está tóxica quanto a isso, né? A questão do desrespeito ao próprio profissionalismo. E ela foi lá num momento de lazer, ela não estava obrigatoriamente tendo essa cobrança, né? Como é o caso da escola formal, né? Onde tu é matriculado, tu é uma criança ou tu é um menor de idade e tu obrigatoriamente deve cumprir. Não, era numa academia, né? Sim. Então, a pessoa se matriculou por livre e espontânea vontade, mas ela está questionando, né, o trabalho. Exatamente. A própria evasão escolar, que tem sido um problema, a gente sabe disso também, né? Eu penso que tem dois caminhos também. A questão da participação. Por exemplo, as pessoas participando de forma melhor no Conselho Municipal de Educação, o Conselho vai ter uma condição melhor de acompanhar as escolinhas de educação infantil e ver, inclusive, o perfil das pessoas que estão sendo contratadas e trabalhar formações para esse perfil. Ou se a pessoa não tem perfil para a área, né, é uma questão de vocação. Trabalha em outra área, né? Mas acho que se tiver um fortalecimento com a participação das pessoas nos espaços constituídos, também a gente consegue melhorar essas questões. E outra, as pessoas podem perguntar, e o sindicato o que tem feito? Além de pressionar, né, como o Alvone disse, pelas políticas públicas no município, nós também estamos trabalhando, por exemplo, com os nossos servidores, muito essa questão do acolhimento. Além de ser um sindicato que reivindica, que luta pelas questões da categoria, pela política pública da cidade, a gente tem trabalhado muitas questões de acolhimento, né, na nossa sede. Nós temos trabalhado, assim, por exemplo, o programa Quali Vida, que é gerido pela nossa diretora dos aposentados, a Inês, né? Tem mais de 22 atividades acessíveis para os aposentados e demais servidores, que é atividades assim como dança, música, zumba, línguas, outras aprendizagens, música,
Temos os passeios que a gente tem convênios, né, para que o pessoal também vá além dessa questão do só o mundo do trabalho, mas também tem os seus espaços para si. Temos convênios com companhias de teatro, com aulas, inclusive de teatro. Temos parceria com a Casa da Cultura com 50% de desconto. E temos, inclusive, um curso que a gente tem trabalhado. Já fechamos 4 turmas e tem funcionado. Agora ele acabou permanecendo. Ganhamos o prêmio Darcy Ribeiro na Câmara de Vereadores. E tivemos artigo publicado no Colóquio de Educação da UX, que é o programa, tem um nome até engraçado. Tô Ligado, Tecnologia Digital para Aposentados. Mas a tecnologia é também um espaço de... Essas aulas também são um espaço de convivência. Então, os aposentados, muitas vezes, que ficam isolados na nossa casa, né? Porque os filhos vão crescendo, vão seguindo outros rumos. Com a pandemia isso se aumentou. Eles vão para o sindicato, tem aula sobre como lidar com as notícias falsas, como trabalhar mais espaço nos celulares, que é um problema que todo mundo tem, né? Os golpes cibernéticos, como fazer fotos boas com o celular e ter mais autonomia. Mas junto a isso, a gente vai criando espaços de convivência que a gente vai aprendendo. Do junto. vínculo, né? O vínculo. Então, acho que é isso. A gente tem trabalhado também no sindicato muito para trabalhar melhor esses vínculos e essas vivências, né, mais reais que Bacana. necessita. E além do vínculo que vocês bem colocaram, também o bom uso, né, dessas ferramentas. Exatamente. As ferramentas estão aí, mas quando a gente vai se apropriando do bom uso delas, diálogos como a questão da privacidade, a questão do respeito, da ética, perpassam, né? São diálogos necessários quando a gente começa a utilizar. Para a gente fechar aqui, quando a gente fala em educação, não tem como dissociar a educação de saúde. Elas andam juntas, né? Acabamos de mencionar que saúde mental é um dos motivos de afastamento de professores, e nós temos também um apagão anunciado, não é agora, já fazem pelo menos uma década pelo menos, que está anunciado um apagão de professores no Brasil. Tanto é que existem vários programas governamentais que incentivam, né, a formação em licenciatura, porque não tem. Quem é que vai querer ser professor num ambiente como esse, né? E aí a gente não está entendendo que tem nós estamos, como sociedade, patrocinando uma ausência que nós vamos pagar uma conta cara, né? Exatamente. Eu acho que na fala do Cristiano, eu vou aproveitar uma parte do que ele nos trouxe, né? E nós, no serviço público, na educação pública, né, precisamos constantemente trabalhar essa questão do vínculo da comunidade com a instituição escola. Então, não é chamar o pai apenas para entregar o boletim, né, que é o que a gente busca nas atividades, né, que são desenvolvidas dentro da escola. Assim como o sindicato tem esse viés também, criou esse viés do vínculo, a escola, enquanto instituição presente numa comunidade, precisa garantir isso, né? É óbvio que nós poderíamos aqui ficar a manhã inteira, né, trabalhando essa questão da valorização do profissional, enfim, né? Mas, resumidamente, né, há necessidade de que o espaço escolar tenha essa característica, que o profissional tenha essa característica. Ele precisa se sentir bem dentro dessa comunidade, e a comunidade precisa sentir confiança, né, nesses profissionais que estão dentro da escola para fazer com que tudo funcione, né? Então, eu veria que hoje, né, nós, por questões mais amplas, temos uma certa dificuldade nesses diálogos, né, que as pessoas precisam voltar a ter, né? Então, essa mentalidade dentro da escola precisa ser alimentada constantemente. A gente tem algumas características dentro da rede pública municipal, que é o que a gente mais tem conhecimento, em que, e até por vezes somos convidados, vou trazer aqui um assunto que nós discutimos isso na executiva essa semana, né, que é a questão de sermos convidados para o jantar da escola, para a festa da comunidade, enfim. Por quê? Porque também é uma forma de criar vínculo, né? E a escola e a comunidade precisam ter essa relação, né? Diríamos há algum tempo, é uma forma da escola obter renda. Não, hoje ela também é uma forma de vínculo, né? E algumas comunidades têm isso muito presente, né? Tem lá sua tradição do jantar, da gincana, da festa junina, né, que é aberta para a comunidade. Por quê? Porque a escola também precisa estar, né, acolhendo, né, isso. Então, eu vejo, né, que quando a escola consegue manter essa característica, ela
dificilmente terá grandes problemas daqueles que a gente inclusive já citou aí hoje e no outro programa, né? Que são essas questões entre choque entre professor, estudante ou criança, né? Óbvio, né, que tudo passa por um profissional de educação preparado e com formação contínua, né? Em alguns momentos a gente vê o quê? Um descaso com essa formação contínua, porque uma coisa é eu ter a certificação, sair da graduação e ter a plenitude para o exercício do meu cargo. E a outra é constantemente o estar em formação, né? O ser humano não é um ser que tem um certificado na mão e ele não vai aprender mais. Não, ele precisa cotidianamente estar alimentando isso. Claro. Então, esse é um dos elementos que eu diria que... 2 elementos que seriam importantes. Esse vínculo e essa questão do profissional sendo gradativamente, sempre estando em formação, né? Bacana isso que tu trazes. Alvone, eu tenho um compromisso com o intervalo. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou fazer um combinado, tanto com os convidados quanto com a audiência. O Sindserv, sempre que vem aqui na programação, traz um kitzinho, né? Um brinde para a audiência, para poder que as pessoas também conheçam quais são as campanhas, as formas de comunicação a partir destes brindes, né? Então, nós temos aqui um kitzinho, pode começar a partir de agora, né? Colocar aqui para nós o interesse. Quero brinde, tá? A senha é essa. Quero brinde, ok? E não é qualquer um, tem que botar quero brinde do Sindserv, para você entender. Quero brinde do Sindserv, a senha, lá pelo WhatsApp 999530616. Vamos lá, 999530616. Quero brinde do Sindserv. Esta vez a gente vai fazer pelo WhatsApp. Na próxima vez a gente vai fazer só pelo telefone para ser mais democrático e também fazer com que as pessoas possam participar de formas diferentes. Eu peço licença ao Cristiano, ao Alvone, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui. Na sequência a gente volta, tem muito assunto para falar ainda aqui e você é nosso convidado especial nesse dia de programa especial com o Sindserv. Não sai daí. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. 11h32. Eu nasci no campo ouvindo a passarada, a natureza é minha morada. Precisando construir ou reformar cercas? Passe na Agrimar. Arame farpado Gir, Gerdau, rolo 250 metros por apenas R$ 189,90. Grampo para cerca Gerdau, tamanho 1x9, pacote de 1 kg, apenas R$ 17,90. Não perca essas ofertas, visite a Agrimar e garanta já o seu. Agrimar. Cultivamos amor à terra. 17 graus. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção. Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Plano Rio Grande, a grande obra é proteger você. Para sua proteção, fique sempre por dentro dos alertas da Defesa Civil. Envie seu CEP por SMS para o número 40199. Outra opção é pelo WhatsApp. Salve o número DDD 61 20 34 4611. Mande um oi e compartilhe sua localização. Você vai receber mensagens de prevenção direto no celular. Plano Rio Grande, Governo do Rio Grande do Sul.
Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior e os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Na Agrimar você encontra uma linha completa de produtos, máquinas agrícolas e itens para jardinagem. Agrimar, cultivamos amor à terra. Faça as contas que vale mais comprar seu próximo carro na Carburgo Volkswagen. Tá na hora do seu café forte e poderoso. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Prefeitura de Caxias. Orquídea Mais Molho, a massa que absorve mais molho. Uma novidade, Orquídea Plano City 360 do Círculo Saúde, a partir de R$ 89,70 por mês. Participe do aniversário Andreassa, um mês de ofertas e prêmios para você. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. Onze horas 36 minutos, de volta. Este é o programa Tá na Pauta Especial, hoje com a turma do Sindiserve. Nós recebemos o Alvoni Adão Prux dos Passos, ele que é diretor de comunicação do Sindiserve, e também o Cristiano Cardoso, que é diretor de formação e cultura. Gente, tá valendo, viu, lá no WhatsApp 999530616. Pede aí, quero o brinde do Sindiserve. Tem um kit bem bonito aí de brinde para quem quiser participar. Já tem uma galera participando aqui. Lá mais pertinho do final, entre os participantes, a gente faz o sorteio, tá certo? Alvoni, Cristiano, falamos sobre saúde, sobre educação e alguns programas, né, que o Sindiserve tem feito de formação continuada, seja na questão de formação do professor ou do servidor de uma forma geral. E eu estava aqui me lembrando que nós temos aí a questão da literatura, né? Nós lemos cada vez menos no Brasil e tem aqui o clube de leitura com oficinas literárias que ajuda a fazer a formação do pensamento crítico. Que não seria só para o professor, né? Qualquer servidor, porque tem aquela pecha de que todo servidor, né, no mundo de superlativos, todo servidor trabalha com má vontade e trabalha querendo não fazer nada. Está equivocado esse jeito de pensar. Então, ter um pensamento crítico, avaliar quando é um caso, quando um caso está correto, quando não é, né, o fator. E o nosso papel também como cidadão. A vivência no Sindiserve é boa porque tu acaba tendo uma visão muito mais ampla do funcionarismo público, né? Eu hoje no município sou secretário de escola e eu tinha uma visão mais das escolas. E agora tu tem uma visão do todo e tu percebe o quanto é grande essa nossa cidade, o quanto o servidor público trabalha bastante. Tem raras exceções, como qualquer área, né? Seja em estágio, os cargos de confiança, ou a sociedade em geral. Quem não conhece um colega, né, que não gosta muito do tal do trabalho. Isso é normal. Mas no serviço público dá para dizer que é raro a situação do colega que não se interessa muito pelo trabalho. O que a gente precisa melhorar são as condições de trabalho dentro dessa sociedade que exige cada vez mais. Como eu disse no início, né, a mão que faz a bomba faz o samba. Com a tecnologia, a gente acaba tendo que trabalhar muito mais. Né? Eu lembro lá quando meu avô era radialista, ele tinha lá o Aldori, que ajudava toda a questão técnica, né? E ele ficava, mesmo uma pessoa analfabeta, ele ficava trabalhando mais na questão do diálogo com as pessoas, no papel do radialista. Hoje, a gente vê aqui a Beverly já faz de tudo um pouco, né? Tá com 3 computadores, se movimenta e faz de tudo um pouco com o auxílio dos colegas. Mas, assim, a gente acaba tendo que trabalhar mais. Então, também, né, a gente precisa de estruturas melhores para o trabalho dos servidores. E precisa também que a sociedade veja melhor. Né? Porque quando a gente precisa, né, de um atendimento de saúde, a gente vai na UBS, quem é que está atendendo ali? É um colega servidor público. Né? A água que sai das torneiras, que a gente levanta de manhã, vai tomar banho, lavar o rosto, fazer um café. É água do Samai, né?
trabalhada por colegas servidores públicos. As questões ambientais, as questões de coleta de lixo, embora a Codeca é uma empresa de economia mista, mas também está muito ligada ao serviço público. Essa questão que tu traz da questão da reflexão, né? Que a leitura oportuniza, né? O Cristiano trouxe na fala dele, e nós vemos isso no âmbito dos servidores. A entidade Sindicerv é uma entidade de luta, mas ela traz esse caráter reflexivo para todas as ações. Então, a gente, quando propõe alguma oferta, no caso aqui das nossas atividades culturais, bom, que público nós vamos atingir, qual é o ganho para o serviço público naquele sentido. Então, o Cristiano trouxe antes a questão do convívio, né, a questão da troca, a questão... e temos hoje, por exemplo, um clube de artesanato que as aposentadas fazem com o serviço de assistência, né, de prestação de serviço para a comunidade, né? Então, o produto delas é ofertado para as instituições. Então, isso tudo é o quê? É cidadania e é trabalho com uma reflexão, né? A nossa própria biblioteca que o Cristiano organiza, né, ele é o responsável lá dentro, ela é um polo de difusão do conhecimento e, ao mesmo tempo, dessa reflexão, né? E o que a gente procura refletir aqui muito é esse papel. O papel que tem o serviço público lá na educação, que a gente discutiu antes, a questão da saúde, né, a questão da água, né? Aliás, né, o Samai aqui, a aguinha do Samai, né, que é público. Aliás, coisa boa de poder abrir a torneira da nossa casa e tomar água, né? Exatamente. Água de qualidade. Nós, inclusive, tivemos hoje, e vocês devem ter noticiado com certeza, não acompanhei todo o tempo, né? Mas a falta de luz lá nas nossas distribuidoras de água, lá nas nossas barragens, né? E a gente aí sente, né, a falta. Mas é um serviço público otimizado. Caxias do Sul tem um serviço público de atendimento à oferta da água na casa das pessoas e de esgoto, e que nos orgulha muito, né? A Silvana, inclusive, fazia uma fala, eu vou recuperar um pouquinho o evento que tivemos na sexta-feira na UX, né? Que era o do Fórum Democrático, e falou muito sobre essa questão da natureza, né? E a gente conhece, né, e circula, e eu também tive uma grata surpresa no momento que comecei a participar do sindicato, de ver esses outros espaços do serviço público. E necessariamente a gente vê o quanto se tem de esmero e de cuidado para a produção da água em Caxias do Sul. O quanto se tem de cuidado pelo esgoto em Caxias do Sul, né? Nós temos avançado nos últimos tempos por causa do marco legal, mas necessariamente a gente tem uma empresa pública cuidando disso. E a gente fez a defesa, a Silvana fez a defesa como presidente do sindicato e como ciosa que ela é pelo serviço público, e que nós somos também, né? A garantia de uma empresa que é um verdadeiro patrimônio, que é reconhecidamente, né, entendida desta forma, né? Então, o país entende, né, o serviço público do SAMAI, como de outros setores, né, como muito importante. Então, aí nós trouxemos a reflexão, né, a reflexão de quem nos ouve agora. Aliás, deixa eu só mencionar, na sexta-feira passada, o Fórum Democrático, que é um aparelho, né, digamos assim, de diálogo promovido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que circula por cidades, né, esteve em Caxias do Sul, olhando para essa questão, né, a partir de um simpósio com vários pesquisadores e representantes de instituições, entre eles Silvana Piroli e o Assis Melo, que ambos tinham um olhar sobre o eixo do trabalho, quem trabalha diante da questão das mudanças climáticas e a ansiedade do clima e tudo mais. Bem interessante esses diálogos. Tudo isso está sendo compilado, teve o primeiro em maio, para depois a gente ter elementos para falar sobre transição energética, né, que é um assunto, transição ecológica, perdão, que é um assunto nacional. Voltando à questão do SAMAI, vocês mencionaram, eu queria perguntar qual o papel do servidor público, por exemplo, no plano diretor de esgoto, né, de saneamento básico, que são discussões que a cidade precisa de tempos em tempos fazer. O SAMAI, ele é hoje uma referência de saneamento em todo o Brasil, tá? E do plano de esgoto municipal, construído, inclusive, por muitos prefeitos, né? Se a gente pode brincar, o Mansueto foi o pai do Faxinal, né? O Sartori, a gente pode brincar, foi o pai do Marrecas,
né? A cidade foi crescendo e ela hoje é uma referência de eficiência ambientalmente, né, sustentável. Então, a reflexão que eu trago aqui, Beverly, imagina ela privatizada. Será que se mantém com essa qualidade? Vamos pegar o exemplo da RGE hoje, que a polêmica hoje das últimas semanas tem sido o preço da conta da luz. Será que isso não tem a ver com a questão do meio ambiente e não tem a ver pelo fato de estar privatizada? No meu entendimento, essas duas questões influenciam na conta da luz, que nos afeta aqui na ponta. Então, assim, o servidor público tem um papel importantíssimo. Tem que conversar com o servidor público do SAMAI, você vê que ele tem um pertencimento ao SAMAI. Ele diz, o SAMAI é nosso. A gente tem orgulho de trabalhar numa empresa como o SAMAI, né, que nos dá, tem boas condições de trabalho, na maioria das vezes, embora precise sempre melhorar. Os próprios servidores se organizam, né, nas suas representações, na CIPA. Então, ele tem um papel fundamental, né? As pessoas dizem assim, tem muito cloro na água. O que os servidores do SAMAI nos dizem? Quanto mais cloro, mais a água está boa para consumo. Né? O problema é que por exemplo, os mananciais e as bacias de captação. Aí tem a ver com o desenvolvimento urbano e com o saneamento. A gente precisa ter um cuidado melhor com os mananciais e as bacias de captação. Agora, imagina privatizado, que tudo vire mercado. Né? Tem experiências em outros países aí que a água já é privatizada. E falando agora, eu só quero voltar um pouquinho do Clube da Leitura. Tu vê, a gente tinha a biblioteca do Sindserv com em torno de 1.200 livros. E a gente estava na dúvida, porque tinha essa concepção que as pessoas leem menos, né? E aí estava lá numa sala, tinha biblioteca lá, homenagem ao nosso colega Aragão. E nós decidimos democratizar ela. Espalhamos por todo o prédio. Separamos ali, não pela bibliografia, mas de forma meio por osmose, os de literatura no quarto andar, que é mais administrativo, os de qualidade de vida, envelhecimento saudável, poesias e arte, cultura, no espaço Quali Vida, e os mais acadêmicos, administração, psicologia, no quinto andar. E agora a gente está com acervo de quase 2.500 livros, uma retirada muito grande dos livros, então os servidores e vinculados podem ir lá retirar o livro, ou quem quer estudar sobre uma disciplina, a gente tem, por exemplo, uma sessão só de serviço social, que uma professora que se aposentou da UX nos deu, que tem ali clássicos, que a gente não encontra, às vezes, assim, muito fácil pela internet. E aí, as pessoas podem consultar. A comunidade pode fazer uso também, ou só para quem é... A comunidade também está convidada. Né? Nós também temos o clube de leitura, que a partir daí, nós criamos uma sessão dos escritores caxienses, que a gente, né, percebeu. E aí os escritores caxienses estão convidados a levarem o seu livro. A gente também tem a nossa revista eletrônica, que a gente às vezes pode dar espaço nas nossas atividades. E aí a gente criou o Clube da Leitura, que é um projeto, e a gente começou com oficina de literatura. Aí a gente criou uma outra sessão, os colegas servidores que são escritores. Nós convidamos, por exemplo, nessa primeira edição, a colega Lara Kimpfler, que ganhou prêmio aqui no projeto literário aqui de Caxias do Sul. Ela fez oficinas de literatura conosco. Do concurso literário, né? Que faz um compilado. Isso. E aí, porque a leitura forma senso crítico, né? A arte forma senso crítico. Então, assim, tem sido muito bacana. Porque daí também começa a aproximar os dependentes, os associados, a comunidade, né? Lá Quebrou um paradigma, então, que as pessoas não leem. Pois é, quebrou o paradigma. A gente achava assim... O que eu tenho percebido, que as pessoas não têm mais aquele apego ao livro. Porque a gente, né, antigamente lia e ficava guardando. Não, tem livros ali de literatura estrangeira, que é o que mais sai, né, que sai bastante, que o pessoal lê uma vez e já nos doa. Né? E quando tem muitos livros, né? Tinha um lá que tinha 6 edições. Então a gente fica lá com 3 e a gente doa alguns também para a Biblioteca do Pop Rua, né? Que faz um trabalho com as pessoas em situação de rua. Então tu vê que a leitura ainda ela permanece. Mas, claro, a gente precisa incentivar cada vez mais. Oferta e demanda, né? Oferta Exatamente. E demanda. Tem alguns ouvintes aqui que trazem recadinhos. A Vila Nimaia, uma querida amiga aqui da programação, ela diz, olha, está muito difícil o caso da professora aqui em Caxias do Sul, né? Que, no caso,
enfim, essa pessoa que agrediu, tem informação de que agrediu uma criança de 4 anos, né? Enfim, é muito triste, diz a Vilani. Nós comentamos por alto este assunto que virou, inclusive, notícia nacional. Nós tivemos vários momentos em que os professores estiveram em evidência em noticiários nacionais, né? Aqui com base em Caxias do Sul, o que não é um indicador bom, né? Uma pena, porque Caxias do Sul sempre foi muito qualificada, é um polo educacional. Aliás, vale mencionar isso, né? Caxias do Sul é um polo educacional, então para nós é muito ruim. A Ana Célia do Centro diz: oi, o que realmente atrai pais e conecta professores é a humildade, saber que cada um tem as suas habilidades e devemos unir forças para se desenvolver como seres humanos, criar ações de autoconhecimento e de saúde mental, que são vários programas que foram mencionados aqui, né? Eu tenho agora mais 10 minutinhos de programa, mas como tem muitos participantes, já podemos fazer o sorteio do brinde? Vamos. O número de 1 a 35. 20? Deixa eu contar. Enquanto eu conto aqui, perfeito, vou pedir para vocês aqui sobre a questão das orientações também e dessa formação continuada para aquilo que é direito do servidor. Tem uma série de mudanças legislativas que estão acontecendo e que afetam o direito de quem trabalha, de quem paga imposto, né, da jornada de trabalho. Eu sei que o Sindicerv tem um olhar para isso. Vocês poderiam falar sobre isso enquanto eu pego... É 20, né, que você falou, né, Vani? Isso. Tá, beleza. 20. Bom, nós estamos, obviamente que diante do fato da Silvana ter essa participação no âmbito nacional, né, estamos de olho, né, em algumas possibilidades da reforma administrativa, né, e aí a sociedade precisa fazer um entendimento de que o serviço público municipal não tem a mesma característica de outros serviços públicos prestados em órgãos estaduais e federais, né? O servidor público municipal de Caxias do Sul é o professor, aquele que está lá se deslocando com o seu carro ou de ônibus, né, para uma comunidade de bairro, né, e que não tem os super salários. A gente não encontra isso no serviço público, né, com as características que foram ao longo do tempo sendo moldadas, né, e Caxias do Sul tem esse cuidado. Então nós estamos, obviamente, com um pé atrás quanto a essa questão, né, vemos que é importante a garantia do serviço público, né, vestimos esta camiseta sempre, todo dia, quando nós acordamos, e no âmbito municipal muito ruído que é feito, né, não condiz com a realidade destes servidores, né. Aproveitando esse gancho, inclusive, né, nós estamos em uma outra campanha que faz parte da nossa central, né, e também de um movimento nacional, que é a questão do plebiscito popular, justamente para cobrar com que haja essa justiça, né, no âmbito da cobrança do principal imposto que a gente, depois de uma determinada inserção no mercado, tem, que é o imposto de renda. Né? Então nós aderimos, e a Silvana já fez uma fala no outro, e convidamos, né, a sociedade a participar do chamado plebiscito popular por um Brasil mais justo, né, que envolve essa questão da jornada de trabalho, principalmente no âmbito do serviço privado, né, a chamada escala 6x1, a questão da taxação daqueles que realmente têm um rendimento compatível com essa necessidade, que são os bilionários, que no caso não são servidores públicos, né? A gente tem passado, né, e o Cristiano passávamos essa semana, inclusive, para os setores, né, e convidávamos os colegas a participarem desta campanha, né? Existe um site com essa nomenclatura, né, Plebiscito Popular 2025, né, e que necessariamente a gente convida a sociedade. O que diz essa campanha, né? Que é taxar adequadamente as pessoas conforme a sua renda. E principalmente fazer com que aqueles... E havia uma campanha do governo quanto a isso, né? Havia uma promessa do governo e que agora passa pelo Congresso Nacional, que é a taxação
A não taxação daqueles que recebem até R$5.000 por mês, né? E depois que ela tivesse uma escala gradativa mais justa, né? E daí o próprio nome da campanha, né? Por um Brasil mais justo, né? Justo no âmbito, né? Tarifário, no âmbito, no caso de imposto mesmo, né? Que é o imposto de renda, né? Isso significa o quê? Significa colocar na mesa daquele que mais precisa uma qualificação maior na sua renda, né? Uma garantia maior de sua renda. Né? Então, a nossa campanha, junto com as entidades nacionais, com a CONFETAN, e que a meta a nível nacional é chegar a 3 milhões de participantes, e aí a gente está convidando o ouvinte a participar. Porque qualquer cidadão pode participar. Qualquer cidadão, a partir de 16 anos, pode participar. Tem o material no site, ou tem o QR Code, né? Ou algumas bancas, de vez em quando, nos locais mais centrais. Mas o fundamental é a justiça tributária. Né? A boa parte da população ganha até R$5.000. Então, que seja isento, isso foi tema da campanha presidencial. Então, a intenção é pressionar o governo federal e também os deputados para que seja encaminhado e aprovado este projeto de lei, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Né? Todo mundo reclama dos impostos, mas precisa ter uma distribuição melhor. Quem ganha, a proposta também é de quem ganha de 5.000 a 7.300, mais ou menos, pague menos imposto. E quem ganha mais que 50 mil por mês, que não é o nosso caso e boa parte da população, né, infelizmente, pagar mais imposto. A gente brinca nos locais de trabalho com esse comparativo. Às vezes tu tem um carro, né, quando tu tem mais de 20 anos, tu não paga mais o IPVA. Mas quando ele tem 19 anos de uso, que é um carro mais velho, tu paga IPVA. Mas a pessoa que tem um jet ski, que tem uma lancha, né, ela não paga imposto. Então, existe uma injustiça tributária. Então, a gente precisa, né, que aqueles que ganham menos paguem menos e aqueles que ganham mais paguem mais. Então, você vê que... Usando um termo, né, que na educação tem surgido muito frequentemente, é a questão da equidade, né? Eu vou cobrar mais daquele que recebe mais, né? E existe uma figurinha... No âmbito das redes, da internet, né? Não adianta eu dar uma escada com a mesma altura para pessoas com tamanhos diferentes, né? Então, eu preciso adequar a possibilidade de cada um. Então, é nesse sentido, né, que vem também se constituir a proposta da campanha, né, do plebiscito. Para quem quiser acessar, é plebiscito.popular2025@gmail.com. Você entra ali, já tem algumas informações, pode se inteirar melhor sobre o processo, e é um convite para que todas as pessoas se inteirem. A gente está chegando aqui no finalzinho, tenho menos de um minuto, só quero mencionar que a pessoa número 20 aqui dos participantes foi a Paty Tomazini. Já avisei ela aqui pelo WhatsApp. Paty, é só passar aqui em horário comercial para pegar o teu brinde, tá bom? E para fechar... Tem 2 kits. Tem dois kits. Então, dois número kits, 20 Beverly. mais um, então. 20, Cristiano. 16. Escolhe outro. 16, então, enquanto vocês fecham, eu vou buscar o 16 aqui. Nós fechamos aqui com a questão da festa, né? A gente não vem aqui só para... A gente vem trazer notícia boa também, né? Estamos com a festa dos servidores e das servidoras, que se realiza no dia 29 de novembro, né? Nos pavilhões, né? Porque o nosso grupo de servidores é muito grande. Nós habitualmente fazíamos jantares, né? Para que o sócio tivesse esse espaço, afinal falamos tanto de convívio, né? Nós estamos então promovendo no dia 29/11, a partir das 14 horas lá nos pavilhões, a nossa festa dos servidores e das servidoras. É só para servidores e servidoras? Não. Né? Nós abriremos também espaços para público em geral, já estamos vendendo também ingressos a quem interessar, né? Óbvio que com garantia primeiro para os sócios e os seus vinculados, que nós chamamos, mas também cremos, né, que o sindicato precisa estar convivendo com a sociedade, né? O espaço aqui da tua rádio é também um espaço para isso, né? Um momento para essa convivência, para essa abertura, né? De uma entidade que habitualmente é uma entidade de luta pelos direitos dos servidores e do acesso ao serviço público, né? Isso a gente precisa deixar claro, né? Não é, o Sindicério só defende o servidor. Não, ele defende o servidor, mas também a garantia da política pública
para as pessoas. Então, Então nós terão bandas abrimos esse convite. locais e uma banda nacional, Papas da Língua, dia 29 de novembro, e tá todo mundo convidado. É uma festa de comemoração aos servidores, mas também é uma festa social, porque hoje o Sindicerv também é um sindicato cidadão, né? Então, assim, é ingresso gratuito para o associado ao sindicato, mas também tem outros valores simbólicos para quem quiser participar dessa festança, e também bem acessível, né? Porque são valores mais simbólicos, assim, no sentido de fazer uma festa também para a cidade. O preço mais alto é R$60, gente. Isso, que é ingresso para geral. aquela pessoa geral, né? Mas tem ingressos a R$30, meia entrada, Isso, então... exatamente. Uma tarde inteira de festa, com brinquedos infláveis e praça de alimentação. Se a pessoa tiver pique, pode ficar lá das 14 às 22 horas, viu? Pique, tá, gente? Não é pix, é pique. É pique. É pique, né? Ou seja, energia. Tem energia, mas vai tem que é pra tudo tua. que é gosto. Bacana, gente. Então, quem ganhou os brindes aqui, os dois, né? Foi a Paty Tomazini e a Salete. Já avisei a Saletinha aqui também. Fica ali na portaria. Agradecer a presença do Cristiano. Agradecer a presença do Alvoni também. E desejar para vocês uma ótima semana em nome de vocês a todos os servidores. Isso aí. Ótima semana. Agradecemos o espaço aí, né, da tua rádio, né? E esse olhar, esse momento cativo que tem o teu programa aí junto ao público em geral, né? Que a gente já conhece de boa data. Bacana, né? gente. Eu peço desculpas pela minha alergia, né? Mas é aquela coisa assim, é alérgico, mas tá tudo certo, né? São 12:00 agora em ponto. Eu vou fechar com a banda nacional, Papas da Língua, para todo mundo botar o seu bloquinho na rua lá dia 29, tá bom? Como dia diz a música deles, né? Bota. Todo mundo de blusinha branca, De blusinha dia 29 branca do também. 11. Isso aí, vai que é tua. Caído